Graça e paz, boa noite. Estamos aqui com um propósito no Senhor de orarmos, buscarmos, clamarmos ao Todo-Poderoso nesta noite, 10h36. Eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo, sendo ministrado, mas eu creio que para esse tempo, nessa quarta-feira, há um propósito do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o povo do Senhor, sobre aqueles que estão dentro do ambiente da igreja, para aqueles que estão afora, para aqueles que estão em alguma religião, para aqueles que estão, porque nós não estamos aqui para falar sobre religião, nós estamos aqui para falar sobre reino, nós estamos aqui para falar sobre Cristo, nós estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor. Eu quero orar com você. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra específica aos nossos corações. Não é uma live programada, é uma live a qual o Senhor direcionou para que a gente pudesse buscar a face do Senhor, e uma palavra foi impelindo ao nosso coração. E eu quero orar com você nessa noite, para que o Senhor possa curar, ativar e restaurar o teu ministério, a tua chamada, aquilo que o céu te chamou, aquilo que o céu te vocacionou, para aquilo que o teu testemunho foi gerado para alcance de outras vidas. Eu quero orar com você, vamos orar nessa quarta-feira. Eu não sei qual pessoas que vão estar atentas, em qual momento, se você vai estar vendo essa live de manhã, de tarde ou à noite, mas eu creio no poder da palavra do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor é o suficiente. Senhor Jesus, nesta noite, Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença santa e poderosa, nós queremos, Senhor, buscar a Tua face nesta noite e apresentar nesta quarta-feira. Senhor Jesus, eu te peço nesta noite que o Senhor venha me conceder uma armadura qualificada para adentrar agora, Senhor, no plano espiritual, em lares, em famílias, em vidas que vão estar, Senhor, sendo ministradas, ó Pai. Senhor, eu te peço, guarde a minha casa, guarde o meu lar, a minha família neste momento, que a Tua boa porção esteja sobre mim, sobre aqueles que vão estar ouvindo. Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque Teu é o reino, Teu é o poder, tudo a Ti pertence, não há outro igual a Ti. Estabelece o Teu reino sobre nós. Senhor Jesus, nesta noite eu venho te pedir agora, alguém que neste momento, Senhor, que se encontra com uma crise, debaixo de uma enfermidade, sem esperança, sem direção, debaixo de um laudo médico, debaixo, Senhor, de um apontamento. Senhor, a Tua palavra nos garante. O homem faz plano, mas do Senhor vem a última palavra. Senhor, nesta noite eu venho te pedir que o Teu Espírito possa resplandecer a Tua graça, que o Teu Espírito possa ministrar cura, ministrar libertação, ministrar, Senhor, avivamento, que o Senhor venha nesta noite despertar, Senhor, crianças, jovens, mulheres, homens, Senhor Jesus, para interceder pelo nosso bairro, para clamar e proclamar para o nosso território. Nesta geografia eu venho te pedir que o Teu Espírito venha enviar espíritos ministradores. Envia espíritos ministradores, anjos ministradores agora, para dar livramento em ruas, em vielas, em cidades, em bairros, Senhor. Senhor, em regiões agora, desde a Baixada Fluminense, a Zona Oeste, a Zona Sul. Senhor, nós te apresentamos a nossa nação, nós te apresentamos, Senhor, o nosso país, nós te apresentamos, Senhor, o nosso distrito. Toma o distrito de Duque de Caxias, Pai, toma Saracuruna, Campos Elíseos, Jardim... Senhor, toma Campos Elíseos nas Tuas mãos, toma os territórios nas Tuas mãos, Senhor. Levanta ministros apaixonados pela Tua palavra, pela Tua presença. Desperta ministros nessa noite. Pessoas que abrem mão do holofote, pessoas que abrem mão do sistema,
pessoas que abrem mão do seu eu, abrem mão da sua vontade, mas está disponível para ir falar e chegar aonde o Senhor vocacionar, a quem o Senhor enviar, a quem o Senhor direcionar. Ah, Senhor, que vidas possam ser alcançadas. Ah, Senhor, desperta ministros nesta noite. Desperta ministros que vão ser encharcados por uma palavra cheia do Teu Espírito. Ministros dentro dos hospitais, ministros dentro das prisões, ministros dentro das comunidades, ministros dentro da faculdade, dentro dos trabalhos, dentro do poder judiciário, dentro das igrejas, dentro agora, Senhor, nas cortes celestiais. Envia anjos ministradores para guerrear, Senhor, para destronar altares, Senhor. Altares que geram morte, altares que geram enfermidades, altares que geram frieza, altares que erguem egolatria, onde homens são adorados, onde homens são vocacionados. Nós queremos proclamar nesta noite altares que o nome de Jesus seja erguido, altares onde o poder do Espírito Santo chegue, altares onde vidas venham ser curadas, altares onde vidas venham ser cheias do Espírito Santo, altares onde vidas venham ser libertas. Senhor, toma, Senhor, a nossa região de Caxias, do Rio de Janeiro. Toma as igrejas das nossas regiões, desperta, ativa, Senhor, ministros. Não é sobre vasos, não é sobre performance, não é sobre pastores, não é sobre cantores, não é sobre missionárias, não é sobre evangelistas, presbíteros, não é sobre pais espirituais, não é sobre padres, não é sobre médios, não é sobre Jesus. Eu sei que muitas são as religiões, muitas são as denominações, mas é sobre ministros que o Senhor está ativando. Ministros da palavra, ministros de dança, ministros de cura, ministros de adoração, ministros de fogo, ministros de libertação, ministros de intercessão. Ativa nesta noite. Senhor, começa a despertar os ministros. Senhor, não nos negue o teu fogo. Senhor, desperta-nos, reacende os nossos corações de paixão pelas almas, aonde a nossa preocupação não venha a ser o que os homens querem, mas o que o Senhor quer, até que o Senhor venha, nos ensina, nos desperta a trazer a presença genuína de novo, nos desperta a renunciar às bandeiras, nos desperta a renunciar os holofotes e o ego aos louvores humanos. Jesus, nós queremos descer. Nós queremos que a bandeira do teu nome venha a ser glorificada. Nós não queremos que o nosso nome venha a ser glorificado, mas o teu nome. Desperta, 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 noiva. Ativa a noiva, traga de novo os ministros, levanta os nazireus de novo, ativa os profetas de novo, reacende a chama dos intercessores de novo. Oh Jesus, nós não queremos
Nós te queremos, nós não queremos. Há um tempo novo. Ele está restaurando altares. Ele está destronando outros ídolos. Não a nós, mas ao teu nome dai glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não nos negue o teu fogo, Senhor. Senhor Jesus, nesta noite eu não quero ser negligente. Senhor Jesus, nessa noite eu não quero ser influenciado pela frieza geral. Eu não quero ser, Senhor, influenciado pela vaidade geral. Eu não quero, Senhor, ser influenciado pela performance geral. Eu não quero ser, Senhor, influenciado pelos pronomes. Não. Senhor Jesus, ao teu nome dai glória, ao teu nome dai louvor, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará. O Senhor, mesmo sendo Deus, nunca quis ter usurpação, ser igual a Deus. Enquanto homens na terra desejam tronos, o Senhor desejou o trono do nosso coração. Mesmo tu sendo um leão da tribo de Judá, o Senhor decidiu ser esmagado como o cordeiro. Mesmo tu sendo o apóstolo dos apóstolos, o profeta dos profetas, o mentor dos mentores, o Deus dos deuses, tu quis ser humano. Enquanto muitos brigavam para estar no templo, o Senhor estava se assentando no poço para alcançar Samaritana. Não permita que eu caia nesse ego, Senhor, de achar que o que tu me destes vai me promover a dizer aonde eu vou chegar. Senhor, nós somos vasos de barro, carregamos a excelência do bom tesouro. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu. Desperta ministros nessa noite, ministros de adoração profética, ministros de adoração, ministros de louvor, ministros da palavra, ministros de intercessão, de libertação, de cura, ministros que amam as almas, que são encharcados pela presença de Jesus. Senhor, nos alinha nesta noite, pelo poder do teu nome. Quero deixar somente, você pode dizer amém? O nosso lema aqui é fogo pela palavra. E enquanto eu estava aqui, essa live não foi programada. Deus abençoe, tem algumas eleitas e princesas e príncipes do Senhor aqui conosco. Deus abençoe a cada um. Pessoas aqui de Nilópolis, aqui de Primavera, Deus abençoe. Queridos e queridos irmãos, eu estava aqui orando e o Senhor falou comigo: libere uma palavra. E há muito tempo eu não tenho feito uma live, E principalmente programada. Na maioria das vezes o Espírito nos condiciona a não programar. Mas eu sei que o céu vai preparar, o céu já está nos alinhando. E eu quero deixar aqui Romanos capítulo 12, versículo 7. Que a palavra do Senhor diz assim, uma garantia. Se eu puder dar uma temática, uma palavra profética, uma direção profética para essa live, somos os teus ministros. O que é ministrar? Ministrar é sinônimo de ministério, é sinônimo de serviço. Ministrar é servir, ministrar é transbordar, ministrar é agonizar para curar, ministrar é renunciar para salvar, ministrar é liberar, mesmo que não haja para si mesmo. Somos os teus ministros. Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7.
Se o teu dom é ministrar, que ministre. Se é de ensinar, que ensine. Eu quero ficar no versículo 7, na parte A. Amém? Se o teu dom... Irmãos, se tinha alguém com uma identidade bem resolvida, era o apóstolo Paulo. Amém? Quero liberar algumas chaves aqui, a qual o Espírito me despertou e tem nos alinhado. Porque o nosso maior desafio é estar no centro da vontade de Deus. Por muitas vezes nós somos tentados a agradar a homens e desagradar a Deus. A fazer o que homens nos pedem e não ter predisposição e voluntariedade para fazer aquilo que o nosso Deus nos pede. Chamado, ministério, não é para quem quer. Ministério não é para quem decidiu ser. Ministério é para quem ouve a voz e obedece. A maior certeza de que você é um ministro é você se sentir incapaz. A maior certeza que Deus lhe chamou é você perceber: eu não tenho ferramentas, eu não tenho suporte, eu não tenho preparo. Porque se você tiver todas essas 3 ferramentas, não foi Deus que te chamou, foi você que se voluntariou, foi você que se colocou, foi você que decidiu. Porque muitas pessoas estão tendo decepções profissionais, pessoais, familiares e até sociais. E já que não deu certo, algumas vocações decidem hoje se voluntariar ao santo ministério. Só que a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa é e deseja. Mas a palavra do Senhor diz também que aquele que deseja ser um obreiro, para ser um obreiro aprovado, porque obreiro é servir. As pessoas querem estar no púlpito, não querem servir. E eu te digo, estar no púlpito não é sinônimo de serviço. Aí tem gente que parece que vai dar uma crise, porque a gente está caindo num outro equívoco aqui, onde as pessoas estão ativistas religiosas. Não falta culto, não falta escala, não falta o que se pede dentro da organização, mas falta no secreto, falta vida de oração, falta vida de leitura bíblica, falta vida de jejum. E aí nós temos que pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos ser como numa das parábolas que quando Cristo em carne estava com os discípulos, e ele disse que não sejais vós esses. Curei no teu nome, expulsei demônios, mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Teve fé para ser usado, mas não teve fé para ser salvo. E a primeira coisa que a gente não pode cair no equívoco é: não queire ser usado, queire conhecer o Deus que você... Jesus, estou tentando filtrar, mas eu vou dizer: você fiel. Não queire ser usado, deseje ser aprovado, porque muitos querem ser usado. Qual é a motivação para ser usado? Agora, quem quer ser aprovado por Deus, a sua motivação não é elogio, a sua motivação é o secreto. A sua motivação não é, meu Deus, ser convidado para pregar. É Deus lhe confiar uma mensagem. O problema não é estar na frente, o problema não é estar em trás. É por isso que eu falei, essa live é para que a gente venha se desprender de cargos eclesiásticos. Porque servir é ministrar.
ministrar os mesmos sinônimos, o mesmo sentido. Se você pesquisar tanto para o hebraico, para o grego, você vai encontrar o mesmo significado. E eu vou conhecer, irmãos, o nosso maior exemplo de ministro, o nosso exemplo ideal, o nosso líder exemplar, o nosso líder equilibrado. Quem é o meu exemplo? Quem é a minha referência? Jesus Cristo, o nosso Yahvé. Ele é exemplo. Porque no Antigo Testamento, ele estava como pai. E como pai, se apresentou como Jeová, revelou os profetas, revelou a lei. E quando se manifestou como em carne, em filho, a Bíblia diz que aquele mesmo que subiu foi o mesmo que desceu. A Bíblia diz que grande é o mistério da piedade, que Cristo se manifestou em carne, Deus se manifestou em carne. Cristo em vós é a esperança da glória. Irmãos, eu falo de um Deus que liberou o ensinamento e foi perfeito. Ele não revogou a lei, ele veio para cumprir. Ele nunca liberou uma palavra, ele nunca disse uma revelação, ele nunca exigiu uma doutrina sem cumprir. Ele é exemplo ideal, aleluia. Ele é o nosso prisma. Não são homens, não são pastores, não são apóstolos, não são profetas. A tua referência é Cristo, a tua base é Cristo, o teu guia é Cristo, o teu Senhor é Cristo. Em Cristo eu encontro no quinto ministério. Em Cristo eu vejo Ele nos 12 dons espirituais. Em Cristo eu encontro Ele nos dons de serviço. Ele é o profeta. Ele é o profeta, Ele é a cura, Ele é o milagre. Ele é o próprio profeta, mas Ele também é o hospitaleiro. Ele é aquele que tem misericórdia, oh aleluia. Ele é o doutor, Ele é o profeta, Ele é o apóstolo. Nós encontramos tudo em Cristo. E quem é Cristo? Cristo era o verbo, Cristo é a palavra, Cristo em vós é a esperança da glória. Hoje as pessoas querem encontrar mensagens prontas, porque é mais fácil pregar uma mensagem pronta do que agonizar no secreto, ter uma revelação de entender, Senhor, qual é a mensagem que eu preciso pregar hoje, qual é a palavra que eu preciso ministrar hoje, qual é a adoração que eu preciso ministrar hoje. Não caia no equívoco do excessivo e o ativismo do serviço religioso. Você vai ficar frio, você vai se decepcionar e você vai fazer o automático. Ei, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é gozo, é paz no Espírito. Não faça para Deus. Eu ouvi isso de uma ministra, isso agravou no meu coração, nunca mais eu esqueci. Não faça para Deus sem ter relacionamento com Deus. Não se preocupe em pregar muito, se preocupe em orar muito, não se preocupe em ministrar muito, se preocupe em buscar mais Deus no secreto, não se preocupe em mostrar o quanto você faz. Quem se preocupa em mostrar que faz muito é porque não tem uma identidade firmada no secreto. Quem ministra não precisa mostrar que ministra. Paulo é depois de Cristo, o apóstolo Paulo é a nossa referência. Ele é tão referência porque alguém vai dizer assim: ah, irmão, olha para Jesus, irmãos, impossível. Eu não consigo servir a Cristo sem me relacionar com a igreja, sem me relacionar com irmãos, sem me relacionar com o homem. Paulo diz assim: eu esmurro a minha carne para que a palavra que eu pregue eu não venha a ser reprovado. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu não viva a pregação, eu procuro me endireitar, eu procuro me agonizar para que eu não venha a ser reprovado pela própria pregação que eu ministro. A preocupação de Paulo é de alguém que você nunca vai ver nas cartas de Paulo ele dizer apóstolo, ele diz servo do Senhor Jesus Cristo. Antes de ele dizer, até quando a carta dele era pessoal em 2 Coríntios, para mostrar, porque tem gente que fica em crise. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele estava dizendo para a igreja: quem é de mim? Ei, o sangue de Jesus derramado na cruz foi tão precioso e valioso para que hoje nós fôssemos salvos. Ei, o sangue do Senhor te salva, te cura, te purifica, te liberta, te perdoa.
A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Paulo está dizendo, olha irmãos, Paulo ele está exemplificando aqui para os romanos, aonde estava querendo limitar preceitos com os judeus. Você vai ver alguns momentos na história da igreja, alguns presos pela ideia dos preceitos. Enquanto o anjo está descendo na casa de Cornélio, Pedro está pensando ainda se Cornélio é digno de receber a presença dele. Aí eu amo o Espírito, porque quando Pedro entra na casa de Cornélio, quando ele começa a pregar, o Espírito Santo não deixa nem ele terminar de pregar, porque sabia que no coração de Pedro ainda tinha muito preconceito religioso, porque ele achava que Pedro não era chegado o tempo para ele entrar. Aí o Espírito Santo de Deus desce, enche, eles começam a falar em línguas, e aí os que estão com eles, os judeus, quem vai impedir que esse homem desça as águas se ele já fala em outras línguas? Ou seja, enquanto alguém quer costurar o véu para impedir de alguém acessar o altar, Deus já está entrando, Deus já está tendo comunhão. É por isso que alguém fica em crise. Religião não atrai Jesus, a religião às vezes até afasta. Eu quero te dizer que não importa onde você esteja, não sei qual momento que você vai ouvir essa live, talvez você está dentro de um centro, talvez você está dentro de um ambiente de terapia, talvez você está dentro, se sentado aonde estiver numa mesa branca, não importa com a sua religião, não estou aqui para trazer julgamento, dizer que a minha é melhor, eu estou te dizendo que nada pode te impedir de acessar a presença de Jesus. Jesus não se limita à religião, Jesus não se limita à dor, Jesus não se limita à distância. Aonde você estiver, Jesus chega, Jesus alcança, Jesus te chama para o ministério. Oh, aleluia! Enquanto aqueles que estavam dentro da sinagoga não conseguiram olhar para aquele Cristo encarnado, sem louvor humano, sem coroa de diamante, quando ele estava dentre os homens, ninguém conseguia diferenciar ele, porque os profetas diziam que ele não tinha formosura, não conseguiam definir quem é Elias. Jesus era tão simples, mas mesmo sendo simples, nunca. Sabe qual foi a diferença? Enquanto os doutores eloquentes, enquanto os sacerdotes, tem gente até que se fere com uma palavra dessa, enquanto os líderes religiosos que conheciam tudo de Torá, de lei mosaica, estava dizendo que Jesus curava, estava cheio de Beuzebu, não conseguia ver o Cristo encarnado, Deus Todo-Poderoso naquele corpo, estava dizendo que ele estava sendo usado por operação de demônios. Mas o ladrão na cruz, que tinha cometido roubo, homicídio, olhou para ele e disse: tu és o Cristo. Aí Jesus olha para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ei, aleluia. Muita gente cai no equívoco da religiosidade, de achar que porque eu não vou maquiar, irmãos, que a palavra do Senhor nos dá essa certeza, porque de estar dentro do templo, achar que porque está dentro do templo é sinônimo que já está salvo, limpo e purificado. A parábola do filho pródigo nos ensina isso. Estava tanto tempo, estava na casa, mas quando o filho volta, olha, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Ele diz o quê? Estou há tanto tempo contigo servindo, e tu nunca fez uma festa para mim. Mas quando o filho mais novo pediu a herança, o pai, a Bíblia diz que dividiu, partiu os. Ou seja, quando o filho mais novo saiu e pediu a herança, o Senhor, o pai, né, que é a tipologia do nosso pai, aqui na parábola, ele dividiu a herança para os dois. Um saiu da casa e o outro continuou. Mas é a primeira chave que eu quero liberar aqui. Se for para servir, sirva como filho. Se for para servir, sirva como filho. Todos pecados e fomos destruídos da glória de Deus. O Senhor olhou para a terra e não viu um justo sequer. E a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos por adoção. Todos aqueles que pela fé acreditam que Cristo é o Filho, se tornamos filho de Deus. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Se for para pregar
pregue por amor. Se for para servir, faça por amor. Porque filho, quando você é filho, você ama. Quando você é filho, você obedece. E quando você é filho, você serve. Agora, se você cair no equívoco de querer só servir, sem antes se apaixonar por ele, sem antes querer ser filho dele, você vai ficar esgotado, vai ficar estressado, vai ficar decepcionado. Porque a Bíblia diz isso. Você lembra de Marta? Servindo. Senhor, não incomodes que eu sirva enquanto ela te ouve. Se apaixone pelo Senhor que te chamou ao santo ministério. Não sirva. Porque ele, o filho que saiu da casa, ele disse, se eu estivesse na casa do meu pai, eu não estaria comendo isso aqui. Ele estava fora da presença da casa do pai, mas ele nunca esqueceu que ele era filho amado do pai. Mas o que estava na casa estava servindo ele. E existe 2 sinônimos aqui, irmãos. Você lembra de Agar, quando era útil para Sara? Deita com a minha serva. Abraão. Mas quando ela engravidou e a outra já tinha tido filho antes dela, põe-te fora esta serva. Mas aqui as palavras, a etimologia das palavras mudam. E a mesma tipologia de quando o filho pródigo fala para o pai. Esse sinônimo aqui é de escravo. Quando era útil para ela, é serva. É minha ama. Mas quando não era mais útil, põe-te fora essa escrava. Ou seja, não tem utilidade para mim, põe fora. E eu te faço uma pergunta. Você está servindo a Deus ou você está servindo aos homens? Sirva a Deus. Faça para Deus. Tudo. A palavra do Senhor diz que tudo que vier e chegar nas tuas mãos, fazer conforme as tuas forças. Sabe o que é essas forças? Faça em amor. Porque Romanos 12:17. Porque se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. O Senhor nos chama como filhos. Você lembra de Ziba? Ziba serviu tanto a casa de Saul, a ponto de quando o rei decidiu honrar a herança, a aliança, chamar Mefibosete, ele só lembrava Davi. Tem sim um aleijado de ambos os pés, lá na casa de Maquim, Lodebar, enquanto Davi está chamando o filho, ainda alguém da casa está querendo saber o nome, o outro está apresentando só os defeitos dele, e lá na frente, quando Ziba é honrado, ele mente para Davi só para usurpar as terras de Ziba, porque tem gente que, porque é assim, quem serve a Deus por, irmãos, quem serve a Deus por dinheiro, por pronome, por fama, naquele grande dia chega para Deus dizendo, ei Deus, cadê a minha bênção? Cadê a minha recompensa? Cadê o meu lucro? Cadê a minha renda extra? Cadê o tanto que eu te servi? Cadê a pregação que eu fiz e eu não vi retorno? Cadê a adoração que eu liberei e não vi retorno? Cadê que eu fui lá e não recebi o retorno? E aí a pergunta que eu te faço, você está servindo a Deus para receber ou você está servindo a Deus porque você se apaixonou pelo Deus que te chamou? Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Enquanto o apóstolo Paulo fala, nós somos o vaso de barro. Eu amo Isaías 61, que ele levanta uma oração intercessória e disse, a nossa justiça é como trapo de imundícia, nós pecamos. Tem gente recebendo a unção de Deus, recebendo um cargo, recebendo lugares e está afastando pessoas da obra. Criou uma áurea para dizer assim, essa presta, essa não presta, essa serve, essa não serve. E a pergunta que o Espírito está arrebatando a minha alma é, você já serviu? Você é feito de barro, nós somos de barro, nós saímos do charco de lodo. Isaías diz que a nossa justiça é como o trapo de imundícia, é o pano mais imundo que tiver. Mas tem gente recebendo lugares de honra para Deus.
Eu aprendi que tudo que Deus faz através de mim não é para me promover e nem aumentar o meu ego. Tudo que Deus faz através de mim é para mostrar a sua bondade através de mim. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Eu não era nada e Ele me escolheu. Eu era como terra seca, mas Ele derramou abundante chuva e hoje eu gero fome e sede da presença de Jesus em outras vidas. Eu era traído, eu era preso, eu era imundo, e o sangue dele me lavou, me purificou, e hoje eu posso ser um instrumento nas suas mãos. Hoje eu posso ser chamado de ministro do Senhor, aleluia. Primeira chave, seja filho, se apaixone pelo Pai. Nós servimos Ele em amor. A paternidade de Deus nos cura. Quando nós temos uma identidade bem resolvida no reino de Deus, quando você deixa de servir as pessoas, isso não te afeta. Tem gente que só serve quem quer. Se você só serve quem você quer, e só prega onde você quer, e só faz o que você quer, você não serve ao Deus que te chamou. Porque quem serve a Jesus, serve a qualquer um. Quem serve a Jesus, prega o que Ele quer. Quem serve a Jesus, vai aonde Ele manda. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não cai em dois extremos. Que extremo, pastor Alan? Dois extremos. De estar servindo a Deus e chegar na nossa... Como o apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo, que ele diz assim, ele não disse eu venci, ele disse combate o bom combate. Acabei a carreira, eu combati, eu não venci, eu combato, eu luto, eu pelejo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu não quero fazer, esse eu faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Aí você vê pessoas que só serve se ela estiver na frente, só serve se tiver o nome dela, só serve se Deus gritar o nome dela. E o Espírito do Senhor está nos alinhando. Não suje as vossas vestes, até que Ele venha e esteja disponível para o reino. Eu coloquei um fundo musical, que é um louvor que fala até que Ele venha. Esse louvor arrebata a minha alma, porque em aliança eu impulsiono. A primeira chave é eu sou filho, e a segunda chave é se o teu dom é ministrar, ministra. Quem foi chamado como ministro é filho e é um impulsionador. Quem é ministro não tem problema de elogiar. Quem é ministro elogia o outro, porque tem uma identidade segura em Deus. Quem é ministro impulsiona. Quem foi chamado por Deus para ministrar é ponte e não muro. Quem ministra impulsiona, eleva. A maior certeza de que você é como vara na videira e de que você está dando fruto é quem chega em você cresce. Quem chega em você eleva. Quem passa pela tua rota não se perde, é lavado, é remido, é cheio, chega, alcança, porque essa é a beleza do ministério de Cristo. Às vezes eu não vou chegar em lugares, mas Deus vai me usar para chegar em lugares. Essa é a beleza do ministério. Às vezes eu vou estar enfermo, mas Deus vai me usar com palavra de cura e alguém vai ser curado através de mim. Ei, se o que você diz que a unção de Deus só cabe para você, só é bênção para você, só desenvolve para você, me desculpe se é esforço humano. Isso não é unção. Porque em 1 João capítulo 2, versículo 7 vai dizer
que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensinará todas as coisas. Quem tem unção cresce, quem tem unção eleva, quem tem unção, se chega alguém em crise, a crise é resolvida. Quem tem unção, se chega alguém que não sabe quem é, Deus te usa, a identidade dessa pessoa é resolvida. Quem tem unção, se chega alguém sem direção, Deus te usa e direciona essa pessoa. Quem tem unção, pode chegar a pessoa com baixa autoestima ministerial. Se chegar na tua rota, a pessoa cresce, desenvolve. Quem tem ministério, quem for chamado ao ministério, sempre vai impulsionar, vai podar, vai liderar, vai crescer. Não tem problema com mentorear, elogiar, desenvolver, impulsionar. Sabe o que é impulsionar? Como flecha na mão do valente. Ei, quem é o guerreiro? É Ele. Quem tem aljava é Ele. Quem nos faz crescer é Ele. Porque se é o teu dom ministrar, ministra. Se é o teu dom ministrar adoração, adora, interceda, liberte, seja instrumento de cura, pregue, discipule, abrace, seja hospitaleiro. Esteja no lugar onde Deus te chamou. Aleluia. Se o teu ministério, se o teu dom é ministrar, ministra. E outra tradução está dizendo, se o teu dom é servir, sirva. Sirva. Vale a pena servir. Ei. Deus, hoje aqui eu estou sentindo um peso sobre os meus braços. Ele dizendo assim, eu estou entregando nos teus braços uma toalha e nas tuas mãos uma bacia. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Pastor, eu parei de cantar, eu parei de interceder, eu parei de pregar, eu parei de ir para a igreja, eu parei de ministrar louvor, que eu me decepcionei. Porque me perseguiram, me traíram, me feriram. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo, ei, não sirva aos homens, sirva a mim. Não faça para os homens, faça para mim. O apóstolo Paulo diz, seja firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Faça para mim. Cante para os homens como cantasse para mim. Interceda pelos homens como intercedesse por mim. Pregue para os homens como estivesse pregando para mim. Seja um instrumento, seja um ministro. Não se preocupe em ser pastora, em ser missionária, presbítero, evangelista, apóstolo, diaconisa, diácono. Não. Não é sobre cargos. É sobre ser um ministro. E existe uma diferença de um ministro para uma eclésia. Ministro ama. Ministro não solta a mão. Ministro empodera. Ministro acredita. Ei, talvez alguém te desamparou, desacreditou de você, mas eu quero te dizer uma coisa. Por Jesus vale tudo. Por Jesus vai valer a pena passar por tudo. Por Jesus Ele é digno, Ele é merecedor. O apóstolo Paulo foi cuspido, foi perseguido, foi colocado dentro do cesto, passou por tanta coisa. Mas ele diz, eu aprendi a ter prazer nas injúrias.
Não pare de ser quem Deus te chamou para ser por causa de homens, por causa de sistema, por causa de pessoas, por causa de amizade, por causa de performance. Não, não, não. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja usado, seja aprovado. Faça como Deus te chamou. Faça aquilo que Deus te vocacionou. Não pare, não pare, não pare de exercer o que Deus te chamou para ser. Tem despertamentos de ministérios aqui. Tem ativação de ministérios nessa noite. Eu profetizo que você vai voltar a amar a obra, vai voltar a amar o reino, vai voltar a amar servir, vai voltar a amar ministrar. Não se compare a ninguém. Nós podemos ter pessoas como referência, mas o nosso referencial é Jesus. Existe uma diferença da palavra referência e referencial. A gente até se assemelha, porque nós precisamos de aliança, nós precisamos de referência. Paulo tem Barnabé, Moisés tem Josué, Ruth, Noemi, Maria e Isabel. Sim, nós precisamos de referência. Sim, de pessoas que nós nos assemelhamos e nos identificamos de como Deus usa. Mas não pode ser o nosso padrão é Cristo. Nós precisamos se apaixonar como Cristo, é por isso que essas duas chaves não... Nós somos os teus ministros, a temática dessa live. Ministro é filho e ministro impulsiona. Você precisa entender a tua identidade no reino, em Deus, no secreto. Ele vai te revelar, Ele vai te dizer para que Ele te chamou, Ele vai te dizer qual é a palavra que Ele vai te usar, Ele vai te dizer quais são as adorações profundas que você vai alcançar. Cada um tem uma ferramenta, cada um tem um dom, cada um tem uma chamada, cada um Deus vocacionou com uma unção. Não negue o teu chamado, não desista, não pare, vale a pena. Ah, Jesus, eu quero te encorajar nessa noite. Eu vou colocar esse louvor, e enquanto eu coloco esse louvor, eu te convido a você orar comigo, a você buscar comigo, a você trabalhar em oração comigo nessa noite. Ele te chamou como nazireu. Irmãos, nós estamos nos preocupando aqui com performance, com ambiente, não. Nós estamos nos preocupando aqui. Ore, peça o resgate. Deus está resgatando profetas, Deus está resgatando chamados, profetas, ministros, intercessores, libertadores, discipuladores. Há um chamado, ministros de adoração profética. Tem tantas referências. Ore ao Senhor nesta noite, Senhor, há um resgate. Há um resgate, Senhor. Se coloque na brecha de novo. Faz de novo, Senhor. Aonde alguém estiver, atraia o coração de alguém para o chamado. Atrai de novo, resgata de novo. Cura, Jesus. Cura, Tu és o nosso ministro. Tu és o nosso exemplo. Até que Ele venha, não pare, volte para o centro da vontade de Deus. Até que Ele venha, não pare, até que Ele venha, não deixe, não abre mão do seu chamado, não abre mão da unção. E você que ainda não sabe qual é o seu lugar, o Senhor tem um chamado, Ele te chamou, há uma unção sobre ti. Existem mordaças que estão sendo arrebentadas, existem cadeias que estão sendo quebradas, cadeias de traição, cadeias de decepção, cadeias de comparação, cadeias de frieza.
Você não foi chamado para agradar sistema nem para agradar homens. Quem te chamou te capacita, te garante, te vocaciona, te impulsiona. O reino de Deus não é para os maiores. Ei, o Senhor disse: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Ei, o evangelho de Cristo é genuíno, é apostólico. Ei, nos enche nesta noite. Aliancia alguém, Senhor, vidas que estão sem destino, não sabem aonde chega. Alianças geram destino. Você vai chegar, Deus vai te apresentar alguém na tua história. Você vai chegar do outro lado. Você vai ser quem Deus te chamou para ser. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Reacende a chama, Senhor, de alguém. Ativa o ventre de alguém nesta noite. Ativa a paixão de novo pelas almas. Pessoas que já foram líder de jovens, líder de mulheres, pessoas que faziam visitas, pessoas, Senhor, que sabia preparar a mesa, que tinha zelo na obra, na casa de Deus, que pregava, que intercedia, que era um instrumento. Reacende a chama. Não nos negue o teu fogo. Ei, se desprenda. Deixa o Senhor te curar. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor realizar. Ei, deixa o Senhor arder como Jeremias. Eu fui lançado no calabouço, eu fui traído, eu fui ferido, mas existe um fogo cerrado em meu peito. Que através deste louvor você venha ser ministrado. Faz de novo, Senhor. Nos corações dos filhos. Somos teus filhos, por isso te servimos, por isso impulsionamos, por isso te amamos. Senhor, nós queremos terminar essa live às 11h30. Te pedir que haja resgate, ativação, cura, restauração. Senhor, guarde a minha casa, guarde a minha família. Coloca um anjo ministrador aqui nesta noite, Senhor, para guardar, livrar a minha casa, a minha família, os meus nessa noite, de toda investida, de todo espírito de oposição contra o ministério que o Senhor tem me confiado, de toda oposição, de todo contra-ataque. Eu adentro com esta armadura qualificada, saio ileso debaixo desta live. Coloca um anjo de guerra aqui. Continua reacendendo a chama do teu Espírito na minha história, na minha vida, na minha casa, na minha família. Que nenhum dos meus se perca, que ninguém se perca, que eu possa ser, continuando sendo um filho apaixonado por ti, Senhor, que eu não caia na hipocrisia de falar para os outros aquilo que eu não vivo, de, Senhor, ser alguém que só se importa com aquilo que Deus faz em mim, mas que quem passa por mim, as tuas águas flua. O Senhor nos chamou como nazireu deste tempo. Pai, reacende chamados nessa noite. E eu te peço, guarda, me livra de toda ira, de toda obra de feitiçaria, de toda irritabilidade de alguém, de toda ira, de toda autoridade de homens que se opõem ao evangelho genuíno. O Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou, é o Senhor que me escolheu. Então eu te peço, me blinda minha casa, blinda minha família, que através desta live, repreenda agora toda a artimanha das trevas e levanta, Senhor, ministros genuínos na nossa região de Saracuruna, Primavera, Campos Elíseos, Caxias, no Rio de Janeiro, no Brasil. Levanta, enche crianças, jovens, mulheres e homens do Espírito Santo que sejam ousados para fazer o que o Senhor os chamou. Eu te amo, Senhor, porque eu sou como um vaso de barro.
A minha justiça é como trapo de imundícia. O bem que eu não quero fazer, esse eu faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o Senhor depositou em mim a excelência do bom tesouro, que é a tua palavra. Abençoe, Senhor, a todos que estiverem conosco nessa live, aqueles que estiveram acompanhando conosco aqui nesta noite, aqueles que vão ver na madrugada, de manhã, à tarde, à noite, que através desta live chamados venham ser ativados, que ministérios venham ser realinhados ao teu propósito. Eu não sei se alguém vai estar dentro de um hospital, se alguém vai estar dentro de um presídio, se alguém vai estar dentro da sua casa, numa condução, e parou de te servir, Senhor, por algum motivo. Mas eu te peço que o primeiro amor venha a ser reacendido de novo, a chama, porque nós somos os teus ministros. Que essas chaves virem no nosso coração de filhos de Deus e de ministros que impulsionam outras vidas. Pai, eu quero te agradecer por essa live. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Que você possa ser tremendamente abençoado. E que se você foi abençoado, você possa compartilhar e abençoar outras vidas. O nosso lema é fogo pela palavra. Que Deus continue abençoando a todos. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Irmã Laís, Deus abençoe aqui de Primavera. Deus continue abençoando a ti, a tua casa e teu ministério. Irmã Helena, lá de São João de Meriti, Deus a abençoe. Irmã Valéria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmã Gisele, a todos que estão conosco, irmão Adriano, a todos que acompanharam e que vão ver. Que o Senhor te abençoe, porque nós somos os teus ministros. Amém? Deus abençoe e fique na paz.